Meus irmãos, a paz do Senhor. Pastor Eliseu Barros, da Igreja de Cristo e CPI Campinas. Esse é o seu momento Edificai. Quero trabalhar um texto à luz do tema Transformando Fracassos em Vitória. Fique comigo até o final. Lucas capítulo 5, verso 4 e o 5, assim diz o texto. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são muito fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos, mas porque tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Queridos, o cenário aqui é Jesus no lago de Genezaré, o mar da Galileia. Jesus é diante de uma multidão, avista homens que estão acabando de vir de uma grande pescaria. São homens experientes, talentosos, homens capacitados na arte da pescaria, porém todo o seu trabalho e todo o seu talento não adiantou em nada, porque o texto diz que eles desceram do barco de mãos vazias. Isso gera um sentimento de fracasso. Imagine comigo o momento que estamos vivendo, onde empresas tendo que fechar as portas, onde pessoas têm perdido os empregos, onde muitas baixas de CNPJs, certamente um sentimento de fracasso, de derrota tem tomado as pessoas. Porém, queridos, há uma solução para tudo isso. E vamos aprender aqui, à luz do texto, algumas atitudes para transformarmos os fracassos em vitórias. Veja que o texto diz que esses homens desceram do barco. E descer do barco representa sairmos da direção de Deus. Diante do fracasso, muitos desistem. Diante do fracasso, muitos retrocedem. O texto continua dizendo que, além de descer do barco, esses homens lavavam as redes. Se o barco significa o local onde Deus espera que estejamos, lavar as redes significa enterrar o talento que Deus nos deu. Esses homens lavavam as redes porque já tinham desistido, já tinham acostumado com a situação, já tinham entregado os pontos. Eles sabiam que naquele momento o mar não estava para peixes. Porém, Jesus se aproxima deles. E aqui eu começo a ver algumas atitudes que vão mudando este cenário. Eu começo a ver algumas atitudes que transformam o fracasso em vitória. Veja comigo, queridos, que em primeiro lugar, no verso de número 3, Jesus, ele entra no barco. Eu começo a entender que a razão do fracasso foi exatamente esse. Jesus não estava no barco. Eu quero desafiar você a convidar Jesus para entrar no barco da tua casa, para entrar no barco do teu casamento, para entrar no barco da tua empresa, para entrar no barco da tua história. Convide Jesus. Jesus, ele quer entrar no barco. A primeira atitude dos discípulos foi permitir, conceder o barco, emprestar o barco a Jesus. Veja comigo, queridos, que a segunda atitude é ouvir as palavras de Jesus. Ainda no verso 2, Jesus ensina a multidão. Agora aqui para nós. Se Jesus entrasse no barco da minha vida, eu queria que ele resolvesse de imediato o meu problema. Se Jesus, ao entrar no barco da minha vida, eu ia falar: Senhor, transforma, ressuscita, supre, faz um milagre. Mas os discípulos não, os discípulos ficaram atentos às palavras de Jesus.
E Jesus ensina a multidão do barco. Então, queridos, eu aprendo uma verdade espiritual aqui. Antes de um milagre acontecer, primeiro, precisamos ouvir as palavras de Jesus. Eu começo a entender que antes de Jesus realizar um milagre no mundo físico, Ele realiza um milagre no mundo espiritual. A terceira atitude que transforma o fracasso em vitória é sair do raso, porque logo após Jesus ensinar as suas palavras, o verso de número 4 diz o texto, que Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: saiam do raso, lance-te ao mar alto, vá para o meio do mar. Eu fico imaginando a razão e o propósito pelo qual Jesus manda-nos ir para o fundo. Porque Ele é Deus, Ele poderia muito bem, queridos, liberar uma palavra e o milagre acontecer de forma instantânea. Ele poderia dar uma ordem e os peixes saírem do fundo do mar e pular direto no barco. Ele é Deus. Mas a razão pelo qual Jesus manda os discípulos saírem do raso é porque Ele quer ter relacionamento. No meio do mar não tem a beira da praia. No meio do mar não tem multidão. No meio do mar é só Jesus e os pescadores. Jesus quer ter um relacionamento mais íntimo. Saia do raso. Deus quer aprofundar em relacionamento com a tua alma, com a tua vida. A quarta atitude que transforma fracasso em vitória é lançar a rede, é usar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aparentemente, queridos, às vezes ficamos desapercebidos, não fazemos muito caso daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas é exatamente isso, e é através disso que Deus vai realizar o milagre. Aqueles homens estavam cansados, eles haviam trabalhado a noite inteira, e o texto diz que nada adiantou. Eram homens experientes, homens peritos na arte da guerra, homens que conheciam cada metro quadrado do mar da Galileia, mas mesmo diante de todo o cenário contrário, porque já era dia, além de ser dia, e era costume pescar à noite, além de ser dia, aqueles homens estavam cansados, mas eles obedeceram a ordem. Jesus disse: lançai as redes, e eles lançaram a rede. A quinta atitude que transforma fracasso em vitória é agir debaixo da autoridade de Cristo. Eu quero ler com você o verso de número 5. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos, mas porque tu estás dizendo, vou lançar as redes. Aleluia. Haja de acordo com a palavra do Cristo. Pedro, queridos, ele vai nos transmitir aqui uma lição de grande verdade aqui, porque ele era perito, mas mesmo assim ele confiou na palavra de Jesus. Que você possa atentar para as palavras de Jesus, que você possa confiar nas palavras de Jesus, que você possa entender que Jesus é aquele que transforma o fracasso em vitória. O texto vai concluir nos versos 6 e 7, que diante da palavra de Jesus, os peixes saltaram as redes, de forma tal que aqueles pescadores convidaram outros para lhe ajudarem, porque não estavam suportando o peso dos peixes. O que eu entendo aqui, queridos, e é uma palavra profética, aquilo que Deus vai realizar na tua vida vai ser de tal forma que todos aqueles que estiverem em tua volta vai ser abençoados. A bênção de Deus vai ser para todos aqueles que estiverem em tua volta. Eu quero que você feche seus olhos agora e entre na presença do Eterno comigo. Pai, no nome de Jesus,
Eu oro agora por cada irmão, por cada irmã que tem sido alcançado por essa mídia social, que tem sido alcançado por essa palavra. Que o Senhor possa visitar agora o seu casamento, que o Senhor possa visitar agora a sua empresa, que o Senhor possa visitar agora a sua vida, que o Senhor toque agora, Senhor, que o Senhor tire todo este medo, todo este pânico, todo este sentimento de fracasso, seja transformado agora em vitória. Como ministro da Tua palavra, eu libero a bênção do Senhor. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã, em o nome de Jesus. Amém.